Bom, por que será que a gente ainda está discutindo isso? Bah, mas isso o que, Matheus? Bom, vocês viram que o Uncle Bob ele fez uma postagem no Twitter que meio que viralizou, onde ele comentou que ele está utilizando mais inteligência artificial do que ele mesmo programando. Segundo ele, ele está repassando essa responsabilidade para a inteligência artificial, inclusive para testes para colocar produtos em produção. E eu vi, né, no LinkedIn um artigo bem interessante que eu vou fazer um detalhamento e o que eu penso sobre isso, tá? Então o artigo foi do Denis Rojas, ou Rojas, eu não sei se ele é espanhol, e ele fala Vibe Coding versus SDD, não é uma questão de escolher um lado, tá? E para a gente falar sobre esse artigo, eu quero deixar duas frases aqui que eu achei que faz total sentido. Primeira, quanto maior a incerteza, mais tende a ser o benefício do Vibe Coding. E a segunda, quanto maior o risco, maior tende a ser o benefício do SDD. E nesse vídeo eu quero te explicar o que o tal Uncle Bob, quem sou eu para falar dele, mas a gente vai discutir algumas coisas aqui que diz respeito sim à Vibe Coding e diz respeito sim ao SDD, certo? Mas antes, deixa eu falar para vocês da patrocinadora deste vídeo, deste canal, que é a Rocket City. Então, como o tema tem a ver com inteligência artificial, deixa eu mostrar para vocês que na Rocket City nós também temos as pós relacionadas à inteligência artificial, que a gente chama de FTR, certo? Então, tem uma pós-graduação de Full Stack com IA e tem uma pós-graduação com IA e automação. Tudo isso vai ficar o comentário no primeiro comentário, o link da Rocket City oficial, para que você entre na minha landing page e possa usufruir e escolher a pós-graduação que melhor se encaixa no seu objetivo. E também nós temos a plataforma inteira disponível, que é a Rocket City One, que eu super recomendo, que você vai ter acesso total a todas as plataformas e linguagens de programação que você nem imagina, tá certo? Então, dê um passo a mais no seu conhecimento, dê um passo a mais na sua educação, se transforme num profissional melhor, fazendo cursos que vão auxiliá-lo e vão encurtar o teu caminho no mercado profissional. Então, está aqui Rocket City One, 12 vezes de 164,67. Então, tu vai ter uma economia absurda. Todas as informações no primeiro comentário fixado deste vídeo. Perfeito? E agora vamos aonde mais interessa aqui. A gente vai debater de fato e falar a minha visão sobre Vibe Coding e sobre SDD, baseado neste artigo que também vai estar na descrição deste vídeo aqui, certo? Então, pessoal, vamos lá. Tá, mas Vibe Coding é um termo muito passado, né? Ninguém mais fala sobre Vibe Coding. E de fato, mas muita gente programa utilizando essa técnica de Vibe Coding. Então, onde o Vibe Coding realmente faz sentido? Qual que é a minha opinião a respeito disso? Eu quero que tu imagine o seguinte, né? A gente precisa validar uma nova funcionalidade. Só que para essa funcionalidade, tu ainda não sabe qual arquitetura utilizar, tu não sabe se existe aderência do usuário, tu não sabe qual banco utilizar e tu não sabe também quais as APIs serão necessárias. Ou seja, neste cenário que nós estamos vendo aqui, se tu investir vários dias escrevendo uma documentação detalhada sobre qual arquitetura utilizar, sobre se o sistema vai ser recebido de melhor maneira pelo usuário, enfim, provavelmente tu não vai ter retorno nenhum. Então, o objetivo hoje do tal Vibe Coding, ele passou simplesmente, né, de fato, de tu dar os prompts e a IA codificar, para um objetivo muito mais simples, que é o quê? Entregar um MVP. Um MVP é um mínimo produto viável para tu apresentar, para tentar alguma coisa.
certo? Então, para MVP, o Vibe Coding realmente faz muito sentido. E falando então do SDD, né? SDD, ele faz diferença em qual cenário? Então, tu está trabalhando num produto já consolidado e tu já sabe que este produto aqui tem dezenas de microserviços. Este mesmo produto tem centenas de APIs. Ele tem já requisitos oficiais. Ele tem auditoria. Ele tem diversas equipes trabalhando simultaneamente, certo? Então, cada mudança aqui neste projeto, ele possui um custo muito maior. Então, a especificação, ou seja, tu criar uma especificação antes de sair desenvolvendo, vai te permitir que diferentes equipes e diferentes pessoas, ou até mesmo diferentes agentes de inteligência artificial, produzam implementação mais consistentes, porque isso tudo vai estar dentro das tuas specs, tá? Mas antes de a gente entrar mais em detalhes sobre Vibe Coding e SDD, vamos conversar um pouquinho sobre o que é um Vibe Coding. Pessoal, esse termo ele representa um fluxo interativo entre o desenvolvedor e a inteligência artificial. Então vamos colocar aqui, ó, para deixar bem explícito o que é Vibe Coding. Então é um fluxo iterativo entre desenvolvedor e IA, tá? Em vez de tu começar a documentação detalhada, tu vai explorar essa tua documentação, ou melhor, essa tua ideia, por meio de prompts. Então, explorar ideias por meio de prompts. Com isso, tu vai receber um código, tu vai testar isso de forma mais rápida e tu vai continuar refinando até encontrar uma solução viável. Então, tu vai ter aqui um fluxograma mais ou menos assim, né? Tu vai ter a ideia, beleza? Tu vai ter o prompt. Deste prompt aqui, ele vai te gerar um código. Esse código aqui, tu vai executar ele e testar. Então, basicamente, tu copia e cola, executa e testa. E daí, tu vai verificar se o que foi feito aqui vai resolver o teu problema, né? Então, vamos botar aqui, resolveu? Porque se não resolveu, o fluxo começa tudo de novo. Então, não resolveu, tu vai gerar um novo prompt. Então, não resolveu, tu vai gerar um novo prompt. Tu vai pegar esse código, tu vai executar e vai testar e vai ficar aqui neste looping infinito. Resolveu, tu vai fazer basicamente o refinamento dele, né? Tu vai refinar, tu vai customizar, enfim, ou tu vai partir para a próxima. Refinamento. Então, esse aqui é o fluxo de Vibe Code. Então, como eu falei, qual que é o objetivo principal disso aqui? Reduzir tempo entre uma hipótese e a sua validação. Então, isso aqui funciona muito para MVP, funciona muito para POCs, né, que é provas de conceito. Funciona muito para ferramentas internas dentro da tua empresa. Então, a gente tem várias feitas nesse formato aqui, né, de Vibe Coding. Isso aqui é muito bom para scripts que tu tem que fazer, até mesmo scripts no banco de dados, para automações, para estudos técnicos e para protótipos, certo? Então, geralmente o pessoal vai usar Vibe Coding para isso aqui. E o que seria o Specification Driven Development, né? Que é o SDD. Então, o que é SDD? Vamos botar aqui, Specification Driven Development. Então, ele segue basicamente uma filosofia totalmente, na verdade, diferente do Vibe Coding. Então, antes da tua implementação surgir ou existir,
tu vai criar uma especificação que vai descrever o comportamento esperado pelo teu sistema. Então, criar uma documentação descrevendo o comportamento esperado do sistema. Só que isso é antes. Então vamos frisar aqui antes de implementar, antes da implementação existir. Então, a gente não pode esquecer jamais dessa informação aqui. Antes da documentação existir, a gente vai criar, antes da implementação existir, a gente vai criar uma documentação que vai descrever todo o comportamento esperado. Então, essa especificação normalmente vai incluir tudo que a gente prega aqui no canal, que são os requisitos de negócio, regras de negócio, né? Requisitos funcionais, arquitetura, critérios de aceitação, casos de erro e restrições mais técnicas. Isso aqui é o famoso DDD. Então, a gente vai ter aqui no nosso fluxograma um problema que a gente vai trabalhar. Deste problema, a gente vai ter uma especificação. Dessa especificação, a gente vai ter aqui também uma revisão. E dessa revisão, a gente vai ter uma implementação, os testes e depois a validação contra a especificação. Certo? Então, isso aqui é o SDD. E, Matheus, como é que eu posso definir qual metodologia eu devo utilizar? Eu devo utilizar o Vibecode? Eu devo utilizar o SDD? Como é que tu faz? Bom, primeiro que eu não uso inteligência artificial quase nunca, a não ser como um auxiliador para mim. Então, eu prefiro usar o ChatGPT mesmo, escrever o que eu quero, ele vai me gerar o código, vou entender e vou fazer algumas modificações junto com ele. É quase uma espécie de vibe coding, porém eu não copio o código e executo, tá? Mas os nossos sistemas hoje na empresa, a gente está usando tudo SDD. Justamente por quê? Porque a gente tem uma equipe e essa equipe vai ter acesso a todas as especificações que a gente está trabalhando. Mas como eu desenvolveria? Basicamente, novo projeto. Então, eu tenho aqui um novo projeto. Se a gente, vamos botar uma condição aqui. Se a gente conhece o problema, quando eu falo conhece o problema, é conhecer bem o problema. Se a gente não conhece, a gente vai ir para o lado do Vibe Coding. Então, vou colocar aqui Vibe Coding, certo? Então, desse Vibe Coding aqui, a gente vai ter um protótipo que vai ser o nosso, talvez, MVP da vez. Daí a gente vai ter, como todo MVP, a gente vai ter um feedback. E se o feedback for bom, né? Se for validado, então a gente tem um outro parâmetro aqui. Validou. Se por acaso isso aqui não validou, então a gente repete basicamente o vibe coding, né? Então a gente vai ficar nesse looping aqui até ser validado. Beleza? Se validou, a gente pode até criar depois uma especificação. Então a gente pode fazer uma abordagem mais mista, né? Que é a parte de criar a especificação daquilo que a gente desenvolveu. Então a gente pode aqui criar a especificação. Então essa abordagem mista aqui é bem interessante. Então a gente vai ter aqui o SDD, que depois a gente vai ter aqui a implementação. Depois da implementação, a gente vai ter os nossos testes e depois a gente vai colocar para produção. Então, a abordagem mais interessante aqui seria uma abordagem mais mista. Olha eu fazendo fluxograma com vocês aqui. Então, vamos jogar para cá. Beleza, aqui é o não e aqui é o sim.
Olha só que legal que ficaria, né? O nosso fluxograma se todo mundo pensasse assim. Concluindo o vídeo, né? A pergunta que a gente precisa fazer neste momento da nossa carreira profissional é o seguinte. Eu acho que ela não deveria ser Vibe Coding ou SDD, um ou outro. E sim, qual fase do projeto a gente está atuando no momento. Porque se a gente empregar bem a nossa solução, tudo vai dar certo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa já aqui a sua inscrição, deixa o seu like e compartilha o meu canal em suas redes sociais para me ajudar. Beleza? Tamo junto demais, um forte abraço. Link da Rocket City também na primeira descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E é isso, tamo junto demais. Forte abraço, fui!